Em 1º de março de 1999, algo inquietante veio das profundezas do Oceano Antártico. Os hidrofones, instrumentos criados para captar sons no oceano, registraram um eco colossal que ficou conhecido como Júlia. Mas o que parecia ser apenas um som incomum, logo evoluiu para um mistério. Na mesma época, rumores sugerem que um satélite da NASA detectou uma sombra gigantesca movendo-se pelas águas dessa mesma região. Coincidência? Ou indícios de algo muito maior? O oceano, em sua vastidão e mistério, constantemente desafia nossa compreensão. Sons como o Júlia não são apenas barulhos perdidos no abismo. Eles são convites para imaginar o que pode estar escondido nas profundezas que ainda não exploramos. Hoje, vamos mergulhar nesse enigma, entrelaçando ciência, mitos e a eterna busca por respostas. Imagine um som tão poderoso que sua origem, nos confins do Atlântico Sul, foi ouvida a mais de 4.000 quilômetros de distância. Esse foi o Júlia. Curto em duração, mas impressionante em impacto, seu registro desconcertou os cientistas. A possibilidade mais lógica? Algo grande, realmente grande, foi responsável. Os hidrofones, criados originalmente para monitorar submarinos durante a Guerra Fria, tornaram-se ferramentas essenciais na descoberta de sons enigmáticos de nosso planeta. Como poderiam, porém, explicar algo tão monumental quanto Júlia? Seria o som apenas uma movimentação de gelo submerso? Ou havia algo mais esperando para ser descoberto? Poucos sabem, mas na mesma época em que o som foi registrado, rumores sugerem que um satélite da NASA captou algo inacreditável: uma sombra imensa se movendo no mesmo local. A projeção dessa forma, segundo algumas especulações, era capaz de rivalizar o tamanho de cidades inteiras. Mas o que o satélite realmente captou? Poderia ser uma formação natural, como um enorme bloco de gelo à deriva? Ou era algo vivo, respirando, movendo-se com propósito? Conexões entre o som Júlia e essa suposta evidência visual fizeram a imaginação global correr solta. Entre explicações científicas e devaneios conspiratórios, uma pergunta permanece: e se ambos os fenômenos estiverem ligados por algo além do que podemos provar? A ciência tem suas hipóteses. Muitos acreditam que o Júlia foi causado pelo deslocamento de um gigantesco iceberg, mas outras explicações desafiam a lógica. Há registros de sons subaquáticos associados a criaturas marinhas conhecidas, como os cantos de baleias azuis. Mas mesmo os especialistas mais céticos admitem: seria necessário algo muito maior e muito mais forte para criar um som captado a tal distância. E aqui surge o grande enigma. Apesar dos avanços na exploração marítima, apenas cerca de 20% dos oceanos terrestres foram mapeados em detalhes. As profundezas mais escuras do mar, com pressão e temperaturas mortais para os humanos, permanecem amplamente inexploradas. Uma criatura gigantesca, ainda desconhecida, poderia viver ali? As histórias de marinheiros contam sobre monstros das profundezas que destruíam navios com tentáculos poderosos. Entre eles, o lendário Kraken, uma besta colossal que assombra a imaginação humana há séculos. Sempre houve especulações de que lendas como essas podem ter sido inspiradas por criaturas reais, tubarões gigantes, lulas colossais ou algo ainda mais impressionante. E se o Júlia for o rastro sonoro dessa mesma inspiração? O som despertou antigos medos enraizados no subconsciente coletivo. Para o público que mergulha na fantasia, o Kraken deixa de ser uma lenda improvável e passa a ser uma hipótese perturbadora, mas possível. Após tantos anos sem um consenso científico, a ausência de respostas concretas continua a alimentar teorias fantásticas e, ao mesmo tempo, fascinantes. O oceano é misterioso não apenas por sua vastidão, mas pelo quanto ele permanece inexplorável. Criaturas gigantes, como a lula colossal, foram descobertas apenas recentemente. Antes disso, eram apenas rumores e avistamentos esporádicos. E mesmo assim, sabemos apenas o básico sobre elas.
Os sons captados por hidrofones, como o Julia, o Bloop ou o Upsweep, não são incidentes isolados. Eles sugerem que algo se move, se agita e, eventualmente, chama nossa atenção para partes do planeta que simplesmente não compreendemos. O que sabemos sobre a vida que sobrevive a profundidades extremas? Longe da luz e sob pressões que esmagariam qualquer tecnologia típica humana, formas de vida adaptadas florescem. Se uma lula colossal é possível, por que não algo ainda mais surpreendente? Além das questões biológicas e científicas, há a constante. O desconhecido nos encanta porque ele nos desafia. Ele nos lembra do quanto ainda temos a descobrir, de nosso lugar em um planeta muito maior do que nós mesmos. Por que as pessoas se apegam tanto a enigmas como o Julia? Talvez porque eles representem mais do que sons ou eventos isolados. São convites para imaginar, teorizar e até mesmo temer. Eles dialogam com o lado da humanidade que anseia por respostas, mas que também se alimenta do mistério. O oceano, em si, é um símbolo do desconhecido, uma vastidão azul, imutável em superfície, mas repleta de vida, segredos e história em suas profundezas. Ele nos lembra que, não importa o quão avançados nos tornemos, sempre existirão perguntas que talvez nunca possamos responder. Agora é sua vez de decidir. O som Julia e a sombra captada pelo satélite indicam algo natural, como um iceberg à deriva, ou algo além da nossa compreensão. Fatos e mistérios às vezes convergem de maneira desconcertante. E nesses momentos, somos lembrados de que nem tudo no mundo é tão compreensível quanto gostaríamos. Há algo extremamente humano em se agarrar a mistérios como este. Não se trata apenas de entender o desconhecido, mas de reconhecer que ele ainda existe. E enquanto houver perguntas sem respostas, mistérios como o Julia continuarão a inspirar, intrigar e talvez a nos lembrar de quão pequenos somos diante das profundezas insondáveis deste planeta. O som Julia fica em silêncio agora, mas sua presença ecoa na curiosidade daqueles que se perguntam: o que mais o oceano esconde?